Muito bem, meus amigos, graça e paz, Deus seja sobre cada um de vocês. Sou o pastor Osés e é um prazer poder compartilhar com vocês mais uma porção da palavra de Deus. Estamos em nossa série Apocalipse, vendo capítulo por capítulo, destacando os textos principais para falarmos um pouco sobre isso e poder compartilhar com você a revelação que Deus tem dado a nós, os ensinamentos que tem nos alcançado e temos também alcançado através da pesquisa, da busca, da oração e com certeza do contato direto com a palavra de Deus. Antes de nós entrarmos no nosso assunto, eu quero lembrar você que se você não for inscrito, se inscreva em nosso canal, em nome de Jesus, nos ajude. Quanto mais inscritos nós tivermos, brevemente poderemos fazer lives ao vivo aqui pelo YouTube, que é uma plataforma fantástica para fazermos live ao vivo. E vamos transmitir a você muito mais conteúdo com a sua ajuda, ok? Também eu quero te lembrar, não esqueça de deixar o seu joinha e também de acionar o sininho para sempre que nós notificarmos ou apresentarmos novos conteúdos aqui no nosso canal, você ser notificado pelo YouTube e poder nos acompanhar de imediato, ok? Compartilhe com mais pessoas. O ato de você compartilhar também nos ajuda muito, pois nós alcançaremos mais vidas. Nos ajude a evangelizar, nos ajude a ensinar mais pessoas. E também deixe o seu comentário. Não esqueça de comentar o que você tem achado do nosso canal, o que você acha que deveria melhorar para nós podermos estarmos melhorando e assim servindo melhor a você. Dado a isso, vamos agora entrar no texto. Nós estamos agora, graças a Deus, não que seja ruim, mas nós entramos agora no capítulo 3 de Apocalipse. Já falamos um pouco sobre o capítulo 1, o capítulo 2 e agora é o capítulo 3 de Apocalipse. E iniciando este capítulo, introduzindo este capítulo, vamos falar sobre uma das 7 igrejas. Estamos nessa série de Apocalipse, estamos falando sobre cada uma das igrejas e seus aspectos e suas aplicações para o dia de hoje, o que temos que observar nessas igrejas que nós não devemos cometer nem praticar e o que temos que observar que deve ser prática nossa como partes da igreja, como nós sendo parte da igreja. Então, capítulo 3, primeiro versículo do capítulo 3 de Apocalipse diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Sardes, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, diz estas coisas: conheço as tuas obras, vives somente de nome, mas na realidade estás morto. Sê vigilante e reanima e confirma o que ainda resta, mas que está para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te daquilo que recebeste e ouviste, pratica-o e arrepende-te, pois se não te mantiveres vigilante, virei como um ladrão, sem que saibas a que horas serás surpreendido. Mas tens alguns poucos nomes em Sardes que não contaminaram as suas vestiduras, e estes andarão comigo, vestidos de branco, porque são dignos. Olha só que coisa tremenda. Aquele que vencer será vestido com vestiduras brancas, e não riscarei o seu nome do livro da vida. Agora veja, o livro da vida aqui não é o livro da vida do Cordeiro, porque existe o livro da vida, o livro da nossa vida, ok? E o livro da vida do Cordeiro. Aqui fala sobre o livro da vida. E ainda confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, uma revelação do Espírito. O Espírito Santo, ele fala por meio de revelações. Então, quem tem ouvidos espirituais para ouvir, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. O primeiro local, o primeiro lugar por onde nós conseguimos ouvir a voz do Espírito é pela nossa audição espiritual, ou seja, ouvir com o Espírito, ouvir com o teu espírito, não é com a tua alma. A alma, ela ouve a minha voz através do corpo. Você consegue me ouvir agora, e isso através do corpo. O seu ouvido capta a minha voz e a sua alma interpreta o que eu estou falando. Ela descodifica as palavras e você consegue entender o que eu estou dizendo. Mas a voz do Espírito é ouvida em nosso espírito humano. É no nosso espírito humano que a voz do Espírito Santo ela é ouvida. Agora, veja só. Sardes escreve ao anjo da igreja que está em Sardes, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. É muito interessante nós observarmos acerca dos 7 Espíritos de Deus. Eu queria ter tempo para falar sobre os detalhes importantíssimos desse capítulo, dessa igreja. Mas nós não vamos conseguir falar sobre cada perspectiva e revelação só nessa carta a essa igreja chamada Sardes. Porque aqui tem muitas revelações. Muitas revelações. Muitas mesmo. Mas não vamos conseguir. A palavra Sardes, vamos começar pela palavra Sardes. A palavra Sardes, ela significa restante, remanescente. Então essa igreja de Sardes, ela é um tipo dos remanescentes. Essa mensagem, ela é falada ao coração dos remanescentes que estão na igreja hoje, que fazem parte da igreja hoje. Aleluia. Os remanescentes, né? Ou então restauração. Então a igreja de Sardes é a igreja dos remanescentes. Aleluia. Quando historicamente essa igreja ela passou a surgir? Na época da Reforma. Essa aqui é a igreja da Reforma. A igreja que dá início à Reforma. No tempo de Lutero, essa aqui é a igreja da Reforma. E é interessante observar, porque o texto vai dizer o seguinte, que embora essa igreja tivesse, seja composta por remanescentes, ela não está livre de defeitos e problemas. Não está livre de defeitos e problemas. Escreve ao anjo da igreja que está em Sardes, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, o Espírito Santo intensificado. É uma forma de você poder compreender sobre o Espírito Santo em 7 manifestações, em 7 operações, em 7 aspectos específicos. 7 Espíritos de Deus. Aonde nós encontramos o nome desses 7 Espíritos? Lá em Isaías capítulo 11, versículo 2. Ali nós lemos sobre os 7 Espíritos de Deus que é importante na nossa vida hoje aqui na terra. No capítulo 5 aqui de Apocalipse vai dizer que os 7 Espíritos foram enviados sobre a terra. Eles foram mandados vir sobre a terra. Então, os 7 Espíritos estão na igreja hoje, está em você. Porque os 7 Espíritos é o mesmo Espírito Santo. Só que são 7 aspectos de um só Espírito. E para cada aspecto, um nome específico ao Espírito Santo. Glória a Deus. Então, por que Jesus Cristo, ele se manifesta a essa igreja como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus? Ora, ele fala, sê vigilante, reanime e confirma o que ainda resta, mas que está para morrer. Somente o Espírito Santo intensificado, no seu poder intensificado, na sua unção intensificada, para manter animado aqueles que estão para morrer, mas que não estão mortos. Estão quase ofegantemente
perdendo a vida, mas vem os 7 Espíritos, o Espírito Santo intensificado e os reanima para estar de pé. Eu não sei o que está desanimando você, mas os 7 Espíritos de Deus que está dentro de você, que é o mesmo Espírito Santo, ele está aí para te reanimar e não te deixar desistir. Não te deixar retroceder. Glória ao Senhor. Como isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo. Então, os 7 Espíritos de Deus capacitam a igreja a ser intensamente viva. É para que a igreja tenha vida intensa no Espírito. Por isso os 7 Espíritos é para que você tenha uma vida intensa no reino de Deus. Numa vida arrastada, uma vida, sabe, ofegante, quase sem respirar, uma vida preguiçosa, acomodada. Não. Os 7 Espíritos vão intensificar a sua vida no reino de Deus. Por isso os 7 Espíritos, este é um dos porquês, os 7 Espíritos. Por que os 7 Espíritos? Aleluia. E observe também que ele fala, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, aleluia, diz estas coisas, 7 Espíritos e 7 estrelas, ou seja, para que os 7 Espíritos, ele, além de trazer vida intensa para a igreja, ele a faz reluzir 7 vezes mais do que o comum. Brilhar, resplandecer 7 vezes mais do que o comum. Além do sentido de que ele tem nas suas mãos toda a liderança, também significa dizer as 7 estrelas que a igreja ela precisa brilhar 7 vezes intensamente diante do Senhor e do mundo. Glória a Deus. Após Sadraque, Mesaque e Abednego entrar na fornalha aquecida 7 vezes mais, saírem com vida dali, sem um fio de cabelo queimado, nem odor de fumaça, o seu testemunho foi intensificado 7 vezes mais. Aleluia. Assim deve ser a nossa vida, por isso os 7 Espíritos de Deus. Entenda uma coisa, Deus não te deu o Espírito Santo para poder embelezar sua vida espiritual, não foi para isso. Quando nós lemos Atos capítulo 1, versículo 8, onde o Senhor fala, para ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus, ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Ou seja, observe só, por que o Espírito Santo foi enviado para a igreja? Para a igreja ter poder apenas? Para poder acumular poder? Não, para ser testemunha. Para poder embelezar-se com dons? Não, para ser uma testemunha. Para ser uma testemunha. Aleluia. E as 7 estrelas diz estas coisas: conheço as tuas obras, vives somente de nome, mas na realidade estás morto. Por quê? Porque só tem nome, mas está morto. Vive pela autoridade do nome. Assim foi a reforma, meu amigo. Hoje, as denominações só têm nome, mas estão mortos. Não conseguem expor a sã doutrina. Não conseguem expor a vontade de Deus. Há uma luta, uma guerra tremenda. Qual é a vontade que vai sobrepujar? A nossa ou a de Deus? Então, é constrangedor falar sobre essa doutrina. Ensinar a palavra pura como ela é. Hoje é constrangedor falar sobre a cruz. As pessoas não querem ouvir falar sobre a cruz. Elas querem ouvir falar sobre os troféus, as riquezas. Não querem ouvir falar de sofrimento.
Não querem conhecer o processo para as coisas serem alcançadas. Não, elas querem falar do sucesso, não do processo para o sucesso. Como meus amados? Deus não quer que você tenha apenas o nome, meu amigo. Isso é tão inferior ao propósito que Deus vai dar para os vencedores uma pedrinha branca e nela escrita apenas um nome. E só quem vai conhecer esse nome somos nós. Não vai ser divulgado esse nome. Ou seja, uma identidade secreta, particular entre nós e o Pai. Mas as pessoas estão no tempo de expor. Não, nós temos que evangelizar, porque nós temos que expor. Como é que eu vou me esconder? Eu tenho que expor. Calma aí. Não é para você expor você, não. É para você expor Cristo com o teu testemunho. É para você falar de Jesus, não de você. É para você testemunhar de Cristo, não testemunhar de si mesmo. Sardes, a igreja que tem nome, mas está morta. Vive somente de nome, mas na realidade estais morto. Morto não sente nada, morto não reage, morto não caminha, morto não serve, morto não tem atitude, não tem ação. Morto está estáter, está ali. O morto é levado para onde ele não quer ir, ele é levado para onde as pessoas querem que ele vá. Assim está a igreja hoje. Ela é conduzida de acordo com a maré deste mundo, de acordo com as modas, de acordo com os dogmas humanos, de acordo com os modismos. Ela vai se movendo, aparece aí uma explosão, alguém explodindo, a igreja se move nessa unção passageira, limitada, só de nome. Entenda uma coisa. Então, pastor, Deus não trabalha com a fama, trabalha, mas não é a sua fama, não é o seu nome que tem que ser famoso, é o nome de Deus que tem que ser famoso no seu nome. A rainha de Sabá, ela não foi lá por causa de Salomão, não, ela foi lá por causa do nome do Senhor sobre a vida de Salomão. A fama de Salomão era a fama de Deus. A tua fama tem que ser a fama de Jesus. Não é uma fama restrita apenas a você. Não. Deus não quer te fazer ser famoso. Ele quer fazer o nome de Cristo ser famoso no seu nome através de você. Mas se tirar Cristo não serve de nada. É apenas um objeto oco que bate, mas não tem estrutura, não tem identidade interna. É oco. De que adianta isso? Não viva só de nome. Não viva só com o teu nome, porque o teu nome não tem poder para abrir portas. O teu nome não tem poder para mudar situações, mas o nome do Senhor, no teu nome, tem poder para fazer algo extraordinário, para causar uma revolução extraordinária. Aleluia. É para isso que está na igreja os 7 Espíritos de Deus, para dar vida intensa para a igreja. As 7 estrelas para que ela possa reluzir, resplandecer 7 vezes intensificado. Deus te abençoe. Deus te dê graça no nome de Jesus Cristo. Paz.